No vídeo anterior, eu estava conversando sobre a questão da amamentação ser a dança da reconexão. Eu correlaciono com a arte, né? A arte de amamentar é a arte de dançar para se reconectar. É a mãe e o bebê. E eu cheguei a citar que existem alguns aspectos muito importantes para serem considerados nesse processo. Quando a gente fala em amamentação, a gente logo pensa na questão física, né? De como está a mama, se a mãe está produzindo leite suficiente, de se o bebê consegue abocanhar ou não o peito, se está machucando ou não, doendo ou não, fissurando ou não a mama, e etc. Então é muito mais conhecido popularmente essa questão física da amamentação do que as outras que eu vou citar a seguir. Então, quando eu falo da parte física, eu sempre tenho que lembrar, como eu falei no vídeo anterior, de que a mãe, quando tem o bebê, ela tem, geralmente, na grande maioria das vezes, recursos físicos. Os hormônios, né, da amamentação começam a fluir logo depois do parto. A mãe produz o leite, né, produz primeiro o colostro, que é aquele leite inicial, depois uns 3 dias ou 5 dias desce o leite realmente. E aí, tecnicamente, a mãe começa a amamentar o bebê. Por outro lado, o bebezinho, ele nasce com reflexos suficientes, né, reflexos necessários para conseguir mamar. Que reflexos são esses? Reflexo de abertura de boca. Se você toca do lado da boca do bebê, ele automaticamente vai abrir a boca. Por isso que a gente diz que é um reflexo, porque é instintivo, é automático. Reflexo de sucção. Então, uma vez que ele consiga abrir a boca, abocanhar o peito, ele vai sugar e também vai engolir, tá? Então, o desafio maior do bebê é conseguir abocanhar a mama e coordenar sucção, deglutição e, é claro, a respiração. Tá? Então, aí está toda a questão física. O que pode atrapalhar nessa questão física? Algumas condições da mãe, tá? Se a mãe teve alguma questão hormonal, não está liberando direitinho os hormônios, etc., isso pode interferir na produção do leite. Se a mãe passa por um estresse muito grande, aumenta um hormônio que a gente chama de hormônio adrenalina, hormônio do estresse. Se a adrenalina começa a ficar alta no organismo da mãe, o hormônio ocitocina, que é o de liberação do leite, ele acaba diminuindo. Então a mãe pode passar por uma dificuldade na descida do leite ou uma diminuição na produção do leite. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? A parte do bebê, às vezes o bebê nasce também com algumas dificuldades, né, próprias, tem alguns casos específicos até de bebês que nascem com alguns problemas que podem interferir nesse processo da sucção, da deglutição e etc, tá? Essa seria mais a questão física, só que a questão emocional é muito importante no processo da amamentação e tem um impacto enorme. A mãe que foi devidamente orientada na gestação, a mãe que se preparou, conhecendo pelo menos a parte básica da questão física, né, da amamentação, conhecer que a questão do corpo, de como seria a descida, a produção do leite, conhecer essa questão do bebê também, dele ter já a prontidão, e também o que eu não citei, conhecer aspectos básicos, como o posicionamento do bebê, como posicionar o bebê no colo, como trazer o bebê para a mama, como estimular que o bebê abra a boca antes de mamar. Essas questões todas podem ser aprendidas durante a gestação, bem como essa fisiologia da amamentação, como é que meu corpo funciona, como é que o bebê vai mamar. Isso tudo, o ideal é ser conhecido durante a gestação, para a mãe chegar no momento X em que o bebê vai mamar pela primeira vez, quando está lá na maternidade, ela saber pelo menos o básico. Isso por si só, esse conhecimento, já tranquiliza a mãe, tem um efeito emocional positivo sobre a mãe. Tá? Agora, quando a mãe está despreparada, quando a mãe acreditou realmente que vai ser como a gatinha e a cachorrinha, que vai ser simples, isso pode trazer problemas, com certeza. Tá? Então, o fator emocional é decisivo, porque a mãe precisa estar mais tranquila, porque isso interfere até na produção hormonal, como eu falei. E tem questões emocionais um pouco mais profundas. Às vezes, se é uma mãe que tem uma dificuldade de entrega, se é uma mãe naturalmente mais ansiosa, se é uma mãe que não foi amamentada, se é uma mãe que tem dificuldades afetivas, isso tudo vai refletir na amamentação também. Então é algo que precisa ser visto, cuidado. Como eu disse naqueles primeiros vídeos, né, a gente precisa se preparar, né, para a maternidade. Precisa, em primeiro lugar, olhar para a gente mesmo, olhar para a nossa própria história,
a nossa história de amamentação, a nossa história de parto, tá? Para a gente antever algumas dificuldades que podem surgir, certo? Então, além da questão emocional, estou citando algumas questões só, né? Mas além da questão física e emocional, tem a questão social e cultural da amamentação. Infelizmente, a gente está imerso num meio social onde não existe cultura de amamentação. Muito pelo contrário. Diante de qualquer impasse, de qualquer dificuldade no processo, vai ter sempre alguém do seu lado dizendo: dá leite artificial, vai lá na padaria não, na farmácia comprar o leite, passa no pediatra, explica o que está acontecendo, esse menino não está mamando, esse menino não está engordando, olha lá, você está matando seu filho de fome. Então, diante de qualquer dificuldade, as pessoas, não só as pessoas comuns, as pessoas da família, né, até tem muitos profissionais da saúde que têm essa postura. Então, a mãe tem que ter ciência do que ela vai enfrentar, fisicamente, emocionalmente, socialmente. Eu luto como muitas amigas do peito, eu me considero amiga do peito, eu sou consultora em amamentação no posto de saúde onde eu trabalho, né, e já também fiz várias orientações até mesmo dentro da minha própria família. Eu me considero amiga do peito. Um amigo do peito, ele vai acolher, ele vai escutar, ele vai olhar para essa mãe, olhar para esse bebê, avaliar, né, o que eles realmente estão precisando naquele momento. Geralmente o que mais precisa é de informação e de apoio. Se é uma mãe que chega nesse momento da amamentação, sabendo minimamente o que fazer, o prognóstico é melhor. O que é prognóstico? A tendência é se desenvolver adequadamente, né, a amamentação, é se efetivar essa amamentação. Se é uma mãe que não teve previamente essa orientação, muitas vezes entra em pânico. E mesmo tendo apoio, é difícil superar essa fase. Os 10 primeiros dias são decisivos. Então, fico no alerta. Informe-se, mãe gestante. A amamentação é muito desafiadora. É uma arte assim, maravilhosa, mas tem esse começo, essa conexão inicial, ela é realmente muito desafiadora. E a mãe muitas vezes passa por momentos realmente difíceis, emocionalmente difíceis. E nem sempre tem o apoio necessário. Cuidar da parte física, cuidar da parte emocional, ter consciência da rede de apoio que existe. No meu caso, por exemplo, na amamentação das minhas filhas, o apoio do meu marido foi fundamental. Eu sempre disse para ele, ele está aqui gravando, o quanto eu sou imensamente grata. A amamentação para mim foi uma experiência das 3 realmente difícil. Em que eu tive que me deparar com dificuldades físicas. Eu tenho um problema de tireoide, eu não imaginava que o problema de tireoide pudesse ter um impacto na produção de leite. Então eu sempre tive que lidar com a baixa produção de leite. Eu tive dificuldades emocionais de entrega mesmo para o processo. As mulheres dos nossos dias, infelizmente, elas não são educadas para se entregar, educadas para estarem ali à disposição do bebê, à disposição do amor. Eu tive dificuldades também. E dificuldades sociais, né? É muita gente criticando. São muito mais fiscais do peito do que amigos do peito. E meu marido sempre acreditou na amamentação. Ele sempre apoiou, ele estudou junto comigo. A gente pesquisou várias coisas durante esse processo. E foi possível. E eu amamentei o melhor que eu pude. As 3. E cada história, uma foi diferente da outra. Teve desafios diferentes. E vitórias e aprendizados diferentes. Mas o que foi constante das minhas 3 experiências foi o apoio dele. E é um alerta, eu falo isso porque provavelmente muitos pais vão acessar esse canal. Então apoiem as mulheres de vocês. É o momento que a gente chora, é o momento que a gente se fragiliza, é o momento que a gente quer desistir, porque a pressão externa e a pressão interna são muito grandes. A gente se cobra muito. A gente gerou um bebê com muito amor. A gente tem a expectativa de cuidar desse bebê da melhor maneira possível. Aí, de repente, a gente se vê numa situação que a gente não está conseguindo alimentar o nosso filho. A gente não está conseguindo nutrir o nosso filho. Isso gera um estresse, uma frustração e uma culpa enormes. Então, o parceiro, a mãe, amigos, sei lá, tem que buscar uma rede de apoio. Né? Tem que acionar essa rede de apoio. E quanto melhor o pai do bebê, tiver também acesso a essas informações antes do bebê nascer, melhor.
porque vai ser a voz que vai acalmar essa mãe. Tá? Então, oriento. Tá? É muito importante considerar a amamentação, sim, como um ato mamífero, um ato instintivo, mas algo a ser aprendido, e que é algo complexo. Tá? Nós somos seres complexos. A gente sente amor e desespero ao mesmo tempo. A gente é capaz de olhar para o bebê, sentir uma serenidade enorme, de repente, no momento da amamentação, entrar num pânico desesperador. Tá? São sentimentos contraditórios que a gente tem ao mesmo tempo. Tá? Então, dá para se preparar. Não precisa ser assim. Existem consultores em amamentação que podem apoiar. Existem pediatras que efetivamente auxiliam. Infelizmente, a nossa cultura, até os mais bem intencionados, dizem o quanto é vantajoso amamentar, mas não fala, não sabe às vezes apoiar na hora da dificuldade, né? Então aí vem aquela coisa de realmente orientar a tomar fórmula, né? Que seria o leite de latinha. Mas o leite do peito, o leite materno, é o melhor alimento do mundo para o seu bebê. Tá? Então, se a gente pode dar o melhor alimento do mundo para o bebê, aí sem falar que é de graça, já sai no ponto certo, não precisa esquentar, não precisa esterilizar nada. Além de todo esse conforto, você saber que você pode produzir o melhor alimento do mundo, que seu bebê pode se desenvolver com o melhor alimento do mundo, isso já é confortante e ajuda a gente a passar por essa fase. Porque tudo isso que eu descrevi não é que vai acontecer com você, tá? Eu estou falando justamente para não acontecer, não dessa forma como foi comigo, foi uma forma dura. Para mim foi um chamado também, né? Talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria aqui hoje, né, conversando com vocês, fazendo maternar, não teria histórias para contar, eu não teria empatia, eu não conseguiria me colocar no seu lugar. Tá? E hoje eu me coloco com extrema facilidade. Amamentar pode doer, sim. Doer fisicamente, emocionalmente e socialmente. Espero que a sua história seja diferente e eu estou aqui, o Maternar está aqui para fazer essa diferença, para ajudar você a superar essa fase. Amamentar em paz. A florescer no paraíso da maternidade, né?